Ante o Futuro, Francisco Cândido Xavier, Rubens Silvio Germinhaci, Espíritos Diversos. Amigo leitor, imagine-te dentro de uma noite densa, em que a escuridão estende ao seu manto escuro, na qual o céu se mostra oculto, sob o domínio de nuvens, prenunciando tempestade próxima. Na imensidão não surge uma estrela sequer, descobrindo a cortina das trevas. De quando a quando, trovões ameaçadores ribombam no alto, qual se fosse covis de feras soltas, e raios mortíferos rasgam a condensação das sombras, fazendo tremer a terra, e nada se pode fazer contra essas convulsões da natureza. Aqui e ali, animais perdidos no nevoeiro em vão procuram um ninho ou o redil que o mundo lhes oferece por moradia. Aves piam ou grita rogando socorro, dando a ideia de seres pensantes, pedindo aos céus providências e amparo contra a fúria do vento desatado por monstros invisíveis. Aves piam ou grita rogando socorro, dando a ideia de seres pensantes, pedindo aos céus providências e amparo contra a fúria do vento desatado por monstros invisíveis. É a tempestade prestes a cair sobre a terra expectante. Este quadro nos compele a recordar a conturbação humana, nesta hora difícil da humanidade planetária. Desentendem-se os homens por bagatelas. Nações oprimem nações, as criaturas mais fracas ou mais fortes se deixam levar pelas correntes de terror. Entretanto, assim quais os homens não podem frustrar os poderes da natureza, no curso da noite não conseguem também a gestação de novo dia. Forças imensas do bem se conjuguem para resguardar a segurança da terra, e se os homens recusarem semelhante auxílio, persistindo nos caprichos infelizes aos quais se habituaram, desde muito tempo responderão pelo que fizeram em prejuízo desses próprios. Confiarmos, porém, na sensatez e no discernimento de quantos procuram conservar as conquistas do progresso, na sustentação do trabalho e da paz. Os vários povos do mundo não conseguirão obstar a presença da noite, nem disporão os recursos para que a vida humana na Terra atinja o júbilo de um novo despertar. Apesar de estranha angústia e inquietação que me acompanhavam há mais de 2 meses, jamais poderia imaginar a terrível tragédia que estava para acontecer. Ana Luísa havia saído para mais uma de inúmeras festas de aniversário que costumava ir. Não me parecia que aquela noite estivesse com sua alegria habitual. Na volta, ao saírem da discoteca onde se realizou a festa, ofereceu carona para 3 amigas e mais colegas que moravam perto de sua casa. Ao retornarem pela Avenida Rebouças, deparou com um caminhão estacionado na contramão. Ana Luísa assustou-se com o inesperado, perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um poste, levada às pressas para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Apesar dos esforços para salvá-la, não resistiu aos gravíssimos ferimentos e veio a falecer. Acredito que tudo que já estava previsto pelas leis divinas, pois, segundo me contaram seus colegas do Colégio Objetivo, naquela manhã, Ana Luísa disse a eles que sentia estranho pressentimento e comentou: "Não sei se sou eu que vou morrer ou alguém da minha família." Algum tempo depois, revendo seus pertences, encontramos um caderninho onde ela relatava um sonho que tivera 4 meses antes da desencarnação, onde recentemente falecido, e que lhe falara muitas coisas das quais não se lembrava. Ana Luísa cursou o 1º grau, respectivamente, no Colégio Nossa Senhora do Rosário e depois no Instituto Santa Amália. Fazia o 2º grau no Colégio Objetivo e planejava fazer faculdade de Biologia ou Farmácia. Frequentava o curso de jazz no Círculo Militar. Vivia integralmente sua juventude. No meu velório compareceram inúmeros colegas e um fato que sensibilizou muito a família foi a chegada de uma maravilhosa coroa de rosas que os próprios alunos, entristecidos e chorosos, enviaram como derradeira lembrança. Apesar do nosso conhecimento de bondade e abnegação, a figura admirável de Chico Xavier
Naqueles primeiros dias de tanto sofrimento e desespero que nos turvavam o raciocínio, nem pensamos em procurá-lo. Amigos, penalizados de nossa situação, além de palavras de conforto, nos trouxeram também vários livros de Chico, com encorajosas mensagens de jovens desencarnados, e assim fui alimentando o íntimo desejo de futuramente receber uma mensagem. Confiei, tive fé e orei. Como Jesus é misericordioso, um dia, um amigo do meu falecido pai, sabendo de vossa tristeza, nos apresentou a doutora Yolanda César, que posteriormente nos convidou para irmos a Uberaba conhecer o Chico. Para descrever este homem, desprendido de bens materiais mais riquíssimos em virtudes, lembrei-me de uma frase que certa vez ouvi: aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Por isso o Chico é iluminado. Ele faz a luz descer sobre as vidas em desatino, faz o sol brilhar de esperança para os corações aflitos, torna mais suave o caminho dos desesperados. O nosso primeiro encontro jamais esquecerei. Conduzimos eu e o meu marido para um pequeno aposento. Chico nos recebeu e, apesar de simplicidade, senti-me num recanto do paraíso. Ali, diante daquele homem tão puro, sentimos-nos invadidos da calma e serenidade, irradiados da sua pessoa. Pediu-nos para ver um retrato da Ana Luísa e então disse-nos: que linda moça é a sua filha! Como não pude conter seu pranto, completou: não chore, ela está bem na companhia de tia Encarnação, falecida tia de minha mãe, que nem sequer conheci. E continuou dizendo que nem sempre os caminhos de nossos entes queridos são por onde desejamos. Na segunda noite de nossa estada em Uberaba, recebemos o melhor presente que Deus nos poderia dar. Terminamos os trabalhos mediúnicos e Chico nos chamou para ler a maravilhosa mensagem que nossa filha nos enviara. Foi a maior emoção da minha vida. Meu pranto se confundia com aquelas palavras ansiosamente guardadas. 3 anos se passaram, a saudade dói e me lembro das palavras de Chico. Eles também sentem saudades e ficam igualmente tristes quando nos ficamos. Leio e releio a mensagem e ela me traz grande conforto, como a aguinha fresca que rega as plantinhas murchas em que, às vezes, o meu coração se transforma. Obrigada, Chico Xavier. Somente as pessoas que também passaram por isso sabem avaliar a dor de outros familiares e mães nas mesmas condições. Não há palavras para expressar o desânimo e a tristeza que se apodera daqueles que perderam entes queridos. É natural que todas as famílias que passam por tão doloroso trance procurem um conforto espiritual e a primeira lembrança é a mesma para o Chico Xavier. Dirigem-se esperançosos para Uberaba e nem sempre conseguem mensagens nas primeiras vezes. Mas não se deve desesperar. Jesus não irá abandonar uma pobre mãe ansiosa por um reencontro. Mas é preciso fazer preces endereçadas a seus amados filhos para fortalecê-los espiritualmente, pois muitas vezes ainda se encontram em tratamento de recuperação. Os espíritos são sensíveis às lembranças dos que os amam e ficaram felizes quando puderem se comunicar. Assim, por mais demorada que seja a espera, nada será perto da alegria e felicidade que a mensagem trará. Posso acrescentar que a imagem é muito importante. Ela fez crescer a nossa coragem, porém, também é preciso compreender os estranhos desígnios de Deus e aceitar o que Ele nos manda. Com resignação para melhor entender essas palavras, deixo aqui pequeno trecho extraído de singelo livrinho Paciência de Emmanuel, Chico Xavier, que diz: algum ente amado terá perdido a existência no plano físico, importando-te expressa carga de saudades e lágrimas. Entretanto, é possível em que, no futuro, venhas considerar semelhante ocorrência e feição do resultado de uma portaria celeste, liberando a criatura que partiu de pesados sofrimentos que talvez lhe atingissem a paralisação dos movimentos ou desequilíbrio das faculdades cerebrais. Apesar de pertencer a uma família católica, sempre me senti atraída pelo espiritismo,
Mas somente depois de adulta, primeiro por curiosidade e depois por motivos de doença, comecei a frequentar esporadicamente centros espíritas. Assim foi que quando minha filha desencarnou, eu já possuía alguma noção de doutrina, o que depois de muito me ajudou a superar o acontecimento. Não digo que por isso foi fácil suportar tamanha aprovação. Muito pelo contrário, só Deus sabe o que chorei, me revoltei, blasfemei, nenhuma palavra amiga me sensibilizava, mas por mais cruel que seja a separação, a vida prossegue e nos impede as obrigações às quais não podemos faltar. E precisamente em pequenos momentos de serenidade fui tomado conhecimento de várias obras psicografadas por Chico Xavier. Nelas encontrei respostas consoladoras para os muitos problemas e dúvidas que angustiaram meu amargurado coração. Assim como estes livros e a mais mensagens da minha filha, fui encontrando forças para continuar vivendo, agora mais confiante no futuro e glorioso reencontro dos mais altos, quando o Senhor permitir. Apenas como curiosidade, gostaria de comentar algo em que me fez acreditar sinceramente na veracidade da doutrina espírita. Porém, sonhos maravilhosos e significativos que tinha com a minha filha logo após a sua desencarnação, nestes sonhos encontrava-me sempre em cidades e ruas limpíssimas, como prédios magníficos de altas janelas e grandes portões dourados. Ornados de famosos arabescos, em redor belíssimas flores, vi a minha filha em amplo quarto, deitada numa cama coberta por lençol, tão leve que parecia feito de nuvens. Estava sendo atendida por um bondoso médico de aparência nobre e vestido em roupas alvas, que lhe oferecia pequenas refeições. Em sonho posterior, vi minha filha novamente, já com a aparência melhor, na sala de minha casa e diante do meu espanto. Disse-me: "Mamãe, eu nasci de novo, estou aqui frequentando uma escola." Interessante notar que na época desses sonhos, 1 a 2 meses após a morte, ainda não havia lido os livros de Chico que os amigos haviam me trazido. Somente depois de 5 meses, em Uberaba, por ocasião de mensagem, várias senhoras me indicaram os livros Cidade do Além e Nosso Lar, onde se explica como vivem milhares de seres que já se desvencilharam do corpo físico. Ao lê-los, notei grande semelhança com o conteúdo dos sonhos. Querido papai Walter e querida mãezinha Célia, peço a Jesus nos abençoe. Estou procurando escrever sem pressa no intuito de lhes trazer minha notícia com a possível segurança. Sei o quanto dói em vossa casa o que me aconteceu, e creiam que nossas lágrimas se confundem no mesmo gosto amargo de saudade e sofrimento. Graças a Deus, tenho encontrado proteção e assistência que me sustentam nesse reinício da vida. Conquanto ainda um tanto atordoada e sem haver pedido a trauma que me ficou no acidente, sinto-me algo mais encorajada para fortalecê-los. Compreendo as dificuldades para falar de um mundo para o outro, porque estou informada de que habito em outras dimensões vibrotárias. Não defino o que seja isso, mas reconheço que não estou mais aí, em companhia dos pais queridos que eu sempre amei tanto. Lembro-me, estávamos buscando um ensejo para auxiliar na festinha a que havíamos comparecido. Um meio de nos recolher a simpatia dos amigos que nos quisessem a companhia. Coloquei-me à disposição dos que estivessem desejos de regressar a casa. Quando a Daniela e a Carla se declararam desejosos de aproveitar a chance para o retorno, ambas trouxeram ainda 2 meninos quase adolescentes, dos quais não guardei os nomes na memória. Passamos a comentários sobre o fim de semana, destacando os problemas dos estudos, e surpreendia-me com o interesse dos rapazinhos ansiosos por mostrarem o próprio adiantamento. O carro seguia em marcha natural e havia em nós todos o melhor bom humor. Não havia excesso de qualquer natureza, tudo normal. De quando em quando uma frase nos fazia rir, desinibindo-nos na viagem na qual nos aproximávamos um dos outros.
Em dado momento, uma carreta em velocidade superior à permitida, segundo o meu modo de entender, passou por nós e notei que um pique fora feito à feição de um pequeno choque que nos compeliu a perder o controle do volante, que, ao invés de obedecer-nos, passou a senhorear os movimentos do veículo, causando-nos a todos uns grandes sustos. Entretanto, esforcei-me ao máximo de minhas possibilidades para governar a condução, que parecia zombar de minhas forças. Amedrontada com a situação, impunha a possível serenidade a mim mesma. No entanto, o conflito com o poste inesperado nos fez estremecer. Ao carro desgovernado nos sacudiu com tremenda violência e, embora me dispus a ser útil às companheiras e aos amigos, de cujos nomes não me recordo, senti que meu crânio recebera uma pancada, deixando-me completamente desorientada. Não só desorientada, vi-me inconsciente com absoluta incapacidade para estender qualquer auxílio aos que me compartilhavam da companhia. Escutei os gritos da Daniela e da companheira, mas este tempo um pesado tambor se impulsera à cabeça, qual eu recebo alguns processos de anestesia sobre os meus próprios pensamentos. Não adiantava qualquer reação da minha parte para socorrer alguém, porque eu mesma, porejando sangue, necessitava de mãos amigas que me restituíssem o discernimento. O meu sofrimento foi enorme, porque enfrentava um problema para mim até então desconhecido. Perdi toda a noção de que tinha própria identidade e fui apanhada para seguir numa ambulância a caminho do hospital. Entretanto, de hospitalização não tenho a mínima lembrança. Acordei, acredito que muito depois do acidente, por duas religiosas, sendo que uma delas, a que lhe deu a conhecer por a irmã Ana, tenha sido para mim uma enfermeira maternal. Compreendi que me achava em lugar diferente, depois de muito esforço para não gritar pelos pais queridos e por nossa Adriana, porque me achava possuída de estranha alucinação. Deste estado mental de anormalidade inconsistente, saí muito pouco a pouco, de vez que eu não queria ter paciência com a medida alguma tendente a devolver-me à vida habitual. Dessa condição, estou regressando gradativamente e espero em Jesus refazer-me integralmente para as minhas vivências comuns. Querido papai Walter, muito grata por ter vindo até aqui com a mãezinha Célia. A sua estrutura mental, querido papai, é a vossa esperança, porque a mamãe ainda sofre aos remanescentes do choque que me abateu de modo indefinível. 18 anos, eu não esperava perder a vida física com a qual me comprazia a afeição de qualquer menina e de moça da minha idade. Com as preces que tenho recebido da mamãe e da vovó Carmen, estou melhorando para retomar-me tal qual sou. Pensou que o desligamento do corpo físico para as pessoas jovens deve ser uma erradicação do corpo espiritual em condições muito verdes da árvore que se formou e que vem a ser uma vida espiritual. Tenho visto pessoas que chegam até nós, depois de atingir grande maturidade, demonstrando na própria apresentação as distribuições que nos caracterizam a nós outros os que chegam de imprevistos. Sinceramente, não sei como será o meu amanhã. No entanto, estou confiante no amparo de Jesus que ninguém abandona. Ignoro ainda qual tenha sido o destino dos que estavam no carro em minha companhia. No entanto, em oração, busco entregá-los a Deus, estejam como estiverem. Papai Walter, peço-lhe muita calma e paciência com a mãezinha Célia, porque a mamãe ficou super sensibilizada com o que sucedeu e no íntimo ainda sofre muito. Não estou revoltada, mas por vezes no intuito de um tratamento e que fui acolhida, perguntou a minha própria o porquê de tudo o que nos sucedeu. Nos meses últimos, isso é, de março para cá, tenho sido visitada por um benfeitor que se me dá a conhecer como sendo meu bisavô. Não tenho qualquer lembrança dele, conquanto a palavra dele seja a de um tutor compreensível e respeitável. Se a mamãe ou o senhor mesmo se recordarem dele, me enviarão pensamentos confirmativos, porque talvez a querida vovó Carmen nos possa informar. Ainda choro muito, mas tenho boas recapitulações das preces de minha mãe Célia.
nos meus tempos de criança e isso me faz um grande bem, porque repito as orações que aprendi com a fé viva de uma criança. Querido papai Walter e querida mãezinha Célia, beijam a querida irmãzinha Adriana por mim. Não tenho forças para continuar, porque a reconstituição mental do desastre, na faixa de lembranças que me ficou, ainda me exige grande esforço e a irmã Ana, a minha protetora, não julga conveniente que eu me aprofunde nas recordações de minudências na provação que experimentamos. Perdoem-me pela inabilidade com que me conduzi no carro em desequilíbrio. Sei que os queridos pais me desculpam e ficam tranquilos quanto a isso. Querido papai Walter e querida mamãe Célia, recebam com a nossa Adriana muitos beijos de saudade e carinho da filha que os adora. Estávamos ficando desvairados, sem razões para mais nada. Tudo perdera o sentido em nossas vidas. Pensamos em cessar nossos passos na terra. Ideias premeditadas rondavam. Não só eu curtia esses pensamentos tristes, como também a minha esposa. Mas a bondade de Deus olhou por nós, pela minha família e pelos meus filhos que ficaram. Hoje posso falar com mais serenidade no assunto, embora ainda sinto muito. André Rogério, em meus 15 anos, demonstrava ser um espírito já bem vivido. Não sou eu quem o diz. Muitos amigos que dialogavam com ele achavam-no eclético demais para pouca idade. Pronto a qualquer favor, em festa de aniversário do primo, foi solicitado por alguém a ir comprar um maço de cigarros em uma padaria nas redondezas. Por ter ganho uma mobilete uns 15 dias antes, convidou um amigo para que fosse junto. Retornando, esse rapaz contou-nos que, inexplicavelmente, ele pediu-lhe para descer da garupa e caminhar ao seu lado. Não andou mais de 20 metros, quando foi alborado por um automóvel Volkswagen onde, no seu interior, 3 rapazes fugiam da perseguição de uma viatura policial da rota. Socorrido pelos policiais da viatura, foi levado ao hospital mais próximo, mas este não contava com os recursos necessários para o atendimento. Transferido imediatamente para o Hospital Beneficência Portuguesa, foi submetido a vários exames e a cirurgia cerebral. Em estado de coma por 3 dias, veio a desencarnar. Nesta época, André Rogério cursava eletrônica no Colégio São Judas Tadeu. Frequentou também um curso na Escola Preparatória Militar General Teles Pires. Era o seu sonho ingressar na Academia Militar da Aeronáutica. Muita coisa acontecia que nos mostrava a imagem do meu filho. Procuramos os esclarecimentos na leitura espírita. Todos esses fatos nos levaram a Uberaba. Sem nada conhecer nessa cidade, conseguimos encontrar o centro em que Chico Xavier atendia. Na noite de sábado, do recebimento de sua carta, minha esposa, olhando para o outro lado do salão, viu um rapaz levantar-se e, num ímpeto, ela gritou: "Parece meu filho!" A sensação lhe fez formigar as pernas e as mãos. Aflita, perguntou a uma senhora que estava ao seu lado que horas estavam. Esta senhora respondeu que era 10h03. Neste momento, ela teve a certeza de que a mensagem que Chico psicografava era de Rogério, porque após a sua desencarnação, o seu relógio, sem que houvesse qualquer acerto de nossa parte ou mesmo de outras pessoas, disparava o alarme neste mesmo horário. Estamos vivendo não mais dopados pelos calmantes, mas conscientes que o Rogério vive. A Terra é o nosso barco onde estamos, com os remos de dor para apontar no amanhã, rejuvenescidos pela fé e pela esperança. Procuremos viver perdoando, estudando está na doutrina que nos ensina a humildade, caridade e amor ao próximo, e acima de tudo, a valorização da mediunidade deste servo de Deus na Terra que é o Chico Xavier. Sempre com o seu amor representado pela dedicação e trabalho em prol do semelhante. Deus abençoe Chico Xavier eternamente. Querida mãezinha Janet, peço que lhe abençoe conjuntamente com o papai Ademar. Seus pensamentos me envolveram de um tal modo que não tenho outro meio de colaborar em sua tranquilidade, senão pedindo a minha vida até aqui para sossegar ao meu querido coração. Mãezinha, tudo que se passou como sendo um relâmpago de violência, os homens que não conheço se precipitar sobre mim e a moto foi violentamente atirada ao longe, deixando-me estabelado no chão.
Tive a ideia de que a minha cabeça se quebrar de todas aquelas angústias concentradas era em mim um terrível mal-estar. Quis pedir socorro em voz alta, mas as minhas forças emorreceram. Compreendi que a minha queda era uma sucessão de forças negativas, compelindo-me, apesar de que a fim chegará para o meu corpo como um triturado por dentro. Notei que o socorro aparecia e já não me achava tão só. Mas o apoio mesmo veio a mim da voz da doce e encorajadora da vovó Maria Rosa, que me pedia calma e paciência. Apanhou-me como lhe recolhesse um trapo, tamanho era o sofrimento e que eu sentia. Preocupava-me o anseio de falar a meu pai e comunicar-me consigo para dizer o que acontecia, mas não pude. A vovó Maria Rosa solicitou-me coragem e acrescentou em que eu não podia perder a confiança em Deus. Em seguida, retirou-me do corpo estragado, qual se me retirasse uma veste do corpo e pediu-me calma e conformação. Falaria aos pais depois, acentuou ela, acernando a minha cabeça. Não deixou em que eu visse meu corpo estirado no chão e afastou-se comigo, conduzindo-me ao seu colo. Somente aí fui informado de que me desligara da vida física, embora continuasse raciocinando e vivendo com a intensidade. Vendo, porém, a minha superexcitação, a vovó recomendou-me dormir, e quando me dispus ao repouso, senti que um topor indescritível me abafava, sem que eu conseguisse reagir. Então, descansei por muito tempo, com o que recobrei as minhas energias. Pude, então, visitar vossa casa, ver as suas lágrimas e perceber a tristeza do papai Aldemar e das queridas irmãs que lastimavam a minha perda. Sofri, querida mãezinha Janet, o que não sei lhe contar, mas a vovó Maria Rosa, reconhecendo-me a perturbação, aconselhou-me a orar junto dela a fim de receber as melhorias necessárias. E desde então estou procurando por mim mesmo o melhor caminho do meu reajuste. Peço-lhe rogar ao papai não incomodar a ninguém por minha causa. Notei que os meus agressores estavam fugindo ao quadro de alguma ação infeliz. Mas, mesmo sabendo disso, não desejo que sejam questionados pela polícia, a título de receber auxílio da opinião dos amigos em nosso favor. Quem se atira às experiências tão amargas? Pelo remorso que traz, já carrega muito sofrimento na consciência e no coração. Esqueçamos tudo, mãezinha Janet, e recordemos as bênçãos que Jesus nos tem concedido. Com o tempo, perderei as inseguranças que ainda me encontro e então poderei colaborar no serviço profissional do papai e ser para ele um companheiro de ideal e de luta. As saudades de casa são ainda muitas, ensombrando a minha cabeça, mas com o amparo das orações que me lembram das preces, estarei novamente forte, muito em breve. Peço dizer ao papai Aldemar que ele sempre sonhou com a vossa união, lutando para trabalharmos juntos, mas isso não será impossível porque, de qualquer maneira, permitindo Jesus, estaremos juntos para fazer o melhor ao nosso alcance. A desencarnação pode ser a vida nova, mas não é desistência e pelo coração prosseguiremos unidos. As queridas irmãs abraço com o meu melhor carinho. Sinto em que escrevo com dificuldade, sem meios de sustentar. Por enquanto, os meus pensamentos contínuos, uma certa falta de memória interrompe o curso de minhas ideias, mas vou melhorar e reestabelecer-me. Perdoe-me se esta carta não traduz a minha vontade de estar seguro de mim mesmo, e assim como pude vir hoje até aqui para tentar a transmissão de minhas notícias, espero que estas bênçãos de Jesus não será para mim a única vez. Logo, me sentir mais forte em mim mesmo, voltarei para escrever melhor, pois sei que pelo jeito da minha cabeça ainda estável, este meu comunicado não será muito legível. Entretanto, aguardarei a minha possibilidade de voltar e dizer-lhe o quanto me sinto grato por todas as alegrias que sempre recebi em nossa casa. Mãezinha Janet pedindo-lhe desculpas por minha letra que está praticamente difícil para mim. Aqui vou terminar enviando muito carinho às queridas irmãs e pedindo ao seu coração querido e ao meu pai receberem todo o meu carinho e reconhecimento. Sou e serei sempre o filho reconhecido.
André Rogério. Nota: ao terminar essa mensagem, o jovem André Rogério recomendou-me pedir aos pais para abraçar, e em nome dele, as irmãs Andréia e Adriana. Victor Casanorba Júnior, investido da autorização dos seus pais, reporta os acontecimentos ocorridos no contato de sua família com Chico Xavier e a inserção neste volume de riqueza espiritual. A carta de sua irmã Wanda, que partiu em acidente automobilístico. Jesus, ao conciliar o pensamento e harmonizá-los na responsabilidade de cada um, expressou-se com segurança ao dizer: cada um segundo as suas obras, demonstrava aí o mestre em que o amor possessivo, incompreendido, pode interferir nos desígnios de Deus, quando adentramos nas responsabilidades do outro. Ao se perder em ente querido, principalmente no meio familiar, demonstramos quão individualistas somos em nosso sentimento. O amai-vos uns aos outros perde o sentimento quando nos esquecemos em que somos irmãos em Deus e que estamos nas mesmas naves planetárias para o cumprimento de tarefas próprias a cada coração. A dor e o sofrimento não compreendidos geram a revolta, mas a realidade aí está. A misericórdia de Deus existe. Os que partem voltam em auxílio aos que ficam para mostrar que a fé precisa ser mantida para o aprendizado terreno como forma de sustentação para o amor. A consciência cria bases salutares para os novos passos. A compreensão clareia a visão e a claridade inicia uma nova etapa em nossas vidas. Começamos a ser felizes novamente? Os nossos entes queridos vivem. Esta é a imagem que Victor Júnior, neste relato, traz à luz para quem está ainda mais precisando entender o que é a vida sem esperança e fé. Na época, muitos jovens ainda não entendiam muito o que estava acontecendo, qual a razão de procurarmos um espírita se éramos de formação católica. Apesar de minha mãe ler muitos livros de Chico Xavier, procurando um consolo, e nessas literaturas sentir que também recebia uma carta da minha irmã. Lembro-me o dia em que chegamos em Uberaba. Meus pais, ansiosos por saberem o que fazer, tomaram conhecimento de que, para se falar com Chico Xavier, precisavam obter uma ficha para respeitar a disciplina e a ordem de chegada das pessoas. Assim, fomos em busca dessa ficha e, em seguida, seguimos para o hotel. Por volta das 12 horas voltamos e logo mais chegava Chico Xavier. Ao passar, percebi que olhava muito para minha mãe. Nos primeiros contatos com Chico, ela lhe disse que gostaria de ter uma carta da minha irmã Wanda. Chico pediu-lhe que escrevesse o seu nome numa folha de papel ofício. Ela escreveu apenas mãe, pois encontrava-se muito abalada, deixando de completar o resto. Feito isso, retornamos ao hotel e à noite fomos à reunião que se iniciava. No final da mesma, Chico Xavier começou a ler outras mensagens recebidas. Minha mãe ouviu a voz de minha irmã, desmaiou e foi socorrida. Não tendo possibilidade de ouvir mais nada, voltamos ao hotel e só lá é que tomou conhecimento da carta de Wanda. Foi ajudada por um rapaz de Brasília para enumerar as diversas páginas recebidas. Desde então, papai passou a frequentar com mais assiduidade a igreja, não só perdendo uma missa semanal e nos seguindo o caminho da doutrina espírita, onde pouco a pouco a mensagem de Wanda foi me aclarando e entendimento. Na época, pouco podia entender pela minha pouca idade. Mãezinha, abençoe-me. Com a bênção no Júnior, estou aqui sim, acompanhada ou trazida, ainda não sei bem. Tenho comigo a Bisa Maria, nossa querida Maria Artioli, o tio João Francisco, a irmã Assunta, que tem o mesmo nome da querida Bisa, que aí se encontra com vocês na terra. Aí nascemos no berço, a feição de quem dorme e não consegue falar, e aqui a pessoa desperta podendo falar, mas conhece a poucos. Pelo menos, em meu caso, parece que eu devia encontrar meus parentes mais avançados em anos, para aprender que ser jovem não significa superioridade. Venho pedir o seu perdão por haver teimado em querer guiar tão menina. A senhora e a tia Nair lembrarão que uns meses antes do acidente, em 6 de agosto, eu completará 16 anos e falava como se pudesse ser uma senhora em que comandasse o próprio destino.
Bastou um mês depois e caí na experiência em que me vi de uma hora para outra. Mãezinha, não acredite que sua filha estivesse fazendo esnobação. As amigas e eu falávamos das comemorações que seriam realizadas a 7 de setembro. O carro movia-se, mas o Fusca não estava acelerado e a sua menina nada havia bebido que pudesse favorecer perturbações, como tanta gente admitiu. O que senti foi um choque que até hoje não sei esclarecer. A princípio, eu escutava as perguntas que me dirigiam, sem possibilidade de responder, mas depois foi aquela hora lenta constituída de muitas horas, até que a morte me adormeceu. Lembrei ao acordar de seus avisos e conselhos, mas já não conseguia senão chorar. E o pior de tudo, mamãe, é que a senhora se enfraqueceu e quis também morrer. Quantos dos nossos entes mais queridos culpam nossos pais por atos que permanecem a nós? A senhora me acompanhou o crescimento ensinando-me prudência e calma, paciência e trabalho. Mas eu sei que não eram as opiniões dos outros em que faziam chorar, mas sim a saudade de sua filha que a senhora e o meu pai amaram e amam tanto. Vi que os remédios de tranquilizar anuviavam os seus pensamentos, e momentos houve, naquele fim de 1976, em que a senhora, por minha causa, foi considerada sem equilíbrio mental suficiente para dominar-se. O que orei, o que pedi, o que roguei para que a senhora e meu pai, Victor, continuassem vivendo, não saberia contar. Antes de tudo, porém, sou o que preciso de tolerância para ter paz. Perdoem-me, não me queiram mal pelo acidente em que não provoquei. Mãezinha, depois de lutar muito para acerená-la, sinto muita fadiga ao esforço em que despendi. Ajude-me perdoando, não se lembre de sua filha com qualquer queixa. Com a idade tão verde no corpo, reconheço em que não tinha todos os reflexos para controlar a máquina. Mas eu amava aquelas corridas, o carro em que parecia calçado de patins ganhando tempo. Peço à senhora e ao meu pai que me desculpem, não deixei a terra fazendo o mal. Mãezinha, eu fugia dos tóxicos e afastava-me de qualquer proposta de alguém capaz de me tornar menos parecida com a senhora, ou distante dos exemplos em que recebi em casa. O que eu tinha era a alegria de andar depressa, de caminhar com o tempo em que eu dizia meu tempo, esquecendo que qualquer tempo é de Deus. Júnior, meu querido, Vitorzinho, não queira tudo de uma vez. Quando a vida aparecer a você com muitas facilidades, espere e estude, trabalhe e fique forte. Quando você conversar com a sua irmã nos retratos, prometa-me que você será um bom rapaz, comedido e bom para os nossos pais. Diga ao papai Vitor que não morri, que morro num diferente país, onde a gente começa a aprender a pensar com mais segurança. Peça a ele que não entregue o trabalho de mãezinha unicamente para o vovô Pedro. Mãezinha precisa trabalhar com o estímulo de uma pessoa que se reconhece com a felicidade de receber um amparo justo pelo que faz. Júnior, ajude nosso paizinho a pensar e fale com ele que a morte não existe e que eu peço a ele para esquecer os momentos difíceis em que o hospital nos apresenta de forma assim rude, na tentativa de salvar-nos da morte. Agradeça, mãezinha, as preces das minhas queridas avós, Clotilde e Assunta. E agradeça também a tia Nair por ter vindo. Meu tio, que hoje conheço com tanta gratidão, está velando por ela, amparando e ajudando os filhos queridos. E peço a você, mãezinha Vera, que ore pela fortaleza de sua Wanda. Às vezes a tristeza me empana o coração como se uma nuvem me envolvesse. Compreendo em que devo alimentar a esperança. Só as esperanças, mas voltei para cá sem uma preparação justa. Os nossos amigos aqui me explicam que eu não tivera tempo para isso. Com 16 anos apenas, entre o amor de meus pais e os livros que me impunham os deveres de organizar a vida. Mãezinha, abençoe-me outra vez. Tia Nair, sua bênção para mim. As lágrimas de alegria e de saudade pensam em mim como se o meu coração fosse uma balança com 2 pratos. Não sei se a saudade que ainda me pesa é mais volumosa em que a alegria que pode dirigir-lhes esta carta. Peço a Deus para que não venham para cá, um dia com a violência com que vim.
a maneira de planta arrancada, a força do chão em que me cabia crescer. E tudo por minha própria conta, porque fui eu mesma a escolher o passeio e a corrida, o carro e os lugares por onde passei. Preciso muito de ser lembrada por vocês com mais serenidade. Tenham paciência comigo. Nada fiz por mal. Fui vítima de mim própria. Lembrem-se com aquele sorriso bom que você, mamãe, me recomendava fazer para enfrentar as dificuldades da vida. Não posso dizer adeus. Não existe separação. Não existe fim. Mãezinha, receba com o papai Victor e com nosso querido Júnior o beijo em que lhe deixo na face com a criança acanhada por haver realizado uma travessura que nos trouxe tanta dor. Ainda assim, é o beijo de sua filha agradecida, de sua filha em que não esquece e que pede a Deus manter a senhora e meu pai em sublime união. Porque eu quero crescer aqui, vou melhorar-me e vou auxiliá-los. Auxilie-me para que isso dê mais depressa. Mãezinha, mãezinha querida, perdoe sua filha e receba com o papai e com o Juninho todo o coração da sua vida. Wanda Maria. Na época do seu nascimento, os de Paula completavam a felicidade que já reinava em seu lar. Uma robusta e bela menina nascera, veio para enfeitar e dar cor na vida de seus pais. Desenvolvia-se e começava a dar presença na sua forte personalidade, o que muito agradava à sua mãe e ao seu pai. Transparência, a sua ternura e o seu senso de justiça. Morena, olhos castanhos, Liane seguiria a sua vida. Na escola primária, despontava ainda mais a sua personalidade, cumpridora de suas obrigações escolares. Defina-se na liderança de suas amizades e crescia no conceito dos seus mestres. O Instituto de Educação Canadá, ao findar-se os 4 anos letivos em que Liane se matriculara, diplomava esta criança que se encaminhava para a adolescência. Ingressa no Colégio São José e termina seu curso ginasial em seu roteiro. Matricula-se no Colégio Salete e inicia suas aulas no colegial. Mas suas tendências levam a procurar outro instituto de ensino em que pudesse seguir para o magistério. No externato Rio Branco de Rude, Ramos SBC-SP encontra seu caminho iniciando o curso de magistério. Liane deixa a terra em maio de 1982. Na busca dos seus pertences, seus desenhos e poemas desconhecidos aos seus pais relavam a poetista e pintora, autêntica em suas ações e defensora dos mais fracos. Liane era amiga e companheira ideal, a ponto dos seus amigos, quando a sua partida para o plano espiritual, a homenagearam com um minuto de silêncio na discoteca Tutti Frutti, em cena enternecedora. A imagem da alegria aos 19 anos de vida, esta amiga demonstrou ainda mais o seu valor, quando a família, por repetidas vezes em sua lápide, recolhe inúmeras cartas de pessoas desconhecidas e amigas, nas mais lindas e amorosas palavras. Lica, como era conhecida do seu círculo de amizades, desencarnou juntamente com o seu noivo e mais 2 primos por ocasiões de uma colisão sofrida no automóvel em que se encontravam. Sua mensagem contém maravilhosos ensinamentos, quando mostra ao noivo aos 2 lados da vida. Esforça-se para levá-lo numa viagem de retorno ao nosso plano, numa cidade grande, onde foram surpreendidos por uma bela festa de crianças, pensando Marcos achar-se a outro mundo. Seguindo ainda Lica, levou-a numa favela de seu conhecimento e lá puderam observar e sentir a outra realidade. Esta mensagem traz o conforto e a realidade da vida que precisamos ter como encarnados, conscientizando-nos para a divulgação da doutrina espírita como fonte inesgotável de saber, para se suportar as amarguras nos caminhos dos compromissos assumidos por nós, espíritos em provas. Portanto, Chico Xavier, nos seus 62 anos de mediunidade, traz à humanidade pelos espíritos, sejam benfeitores ou ainda carecedores da compreensão, as verdades que Deus coloca para nossa ascensão. Deus abençoe essa mediunidade para que a luz do entendimento cristão permaneça por muito tempo neste orbe terreno. Querida mãezinha Neuza e querido papai José Air, estamos unidos com a esperança de todos os dias. Mamãe Neuza, já sei o que você está sentindo. Saudades, igual às minhas. Felizmente, existe a palavra por recurso do intercâmbio, e é necessário o prodígio que se alinha no alfabeto,
que preciso dizer-lhe que a nossa comunhão é incessante. Quem define semelhante simbiose? Onde viverá a saudade sem a esperança? Onde a dor sem o grande momento de alegria? Escrevo a você e ao meu pai, consequentemente ao querido Ju, imaginando que o bordado das letras assemelha-se a uma fonte. A corrente cristalina surge num coração para desaguar no outro. Papai não se incomoda e nem o querido irmão me reprovará. Acontece que não sei pensar sem experimentar-lhe as ideias e ignoro de que modo viver, sem permanecer vinculada à sua vida. Mãezinha, o tempo é a alavanca da memória. Basta agitá-la com determinadas reminiscências para que eles nos tragam de volta. Enquanto vivemos nos dias supostamente distintos, aciono as teclas das horas e revejo você, perfeitamente você, a me contar passagens da existência enquanto lhe falo dos meus sonhos juvenis. Aquele seu sorriso é uma estrela em que ficou em minha alma. Seu olhar dizia sim ou não para todos os problemas em que eu lhe apresentasse, sem necessidade de grandes elucidações. É que os pensamentos e as palavras formam esse rio de expressão em que lhe dirijo, confirmando que nós ambas estamos doentes. Doentes de separação, de distância, de sede recíproca, no sentido em que nos revermos uma à outra. Não sei se sou o espelho ou se você, mãezinha Neuza, é a continuidade de mim própria. Somos dois corações num só, palpitando no mesmo ritmo de ansiedade. No encontro outro vocabulário que me defina tão bem o desejo de estar ao seu colo, ouvindo as suas cantigas de ninar, ou de guardá-las em meus braços, para sentir-me segura de mim mesma, e o elo de nossas lágrimas se completa na fome da presença em que registramos. Naturalmente que os nossos dois heróis, meus pais e meu irmão, estão conosco, mas em nós duas o fenômeno da união transcende a certeza da companhia. Às vezes eu penso que continuo em nossa casa, falando por duas palavras ou imaginando por seu cérebro. Outras mentalizo a sua bondade transfigurada em mãe e mulher, respirando comigo na vila espiritual, com sua ternura a se expressar por o meu intermédio e providenciar medidas referentes à nossa paz, através de suas mãos. Pergunto a mim própria onde estará o céu das religiões, se não na presença daqueles que mais amamos. Muitos companheiros na Terra supõem que a desencarnação seja o chamado nirvana de esquecimento integral, enquanto muitos acreditam num paraíso determinado, em que se reúnem literalmente aos mensageiros de Deus. Entretanto, eles todos esbarram com a força do amor e modificar-lhes a jornada. Chora-se no mundo a criatura em que parte. Não há Deus que o pranto encharca de sofrimento, mas são raras as criaturas que se lembram que as mãos consideradas inertes dos que desencarnaram para as mais além se movem pela energia do espírito, abraçando os que ficam, e essa algema de luz que conhecemos por saudade nos prende ao coração em que vive dentro dos nossos e por mais belas se destaquem as paisagens da vida exterior. O culto desse afeto imortal não nos permite seguir adiante. Estamos vivas, querida mamãe, e por isso não nos desvinculamos uma da outra. Momentos assim aparecem nos quais pergunto à vida se sou você, ou se você será eu mesma, e verifico em que a morte do corpo físico foi apenas uma lesão em meu próprio ser, de quem a saudade é, entretanto, solutar, até em que o poder de Deus nos reúna de novo. Meu pai me compreende e agradeço a ele por isso. Nossa separação temporária foi uma calamidade sentimental em nossa família, mas dentro da família estamos nós duas interligadas pelos laços mais belos da vida. Agradeço as duas lembranças do nosso 3 de maio passado. Ouvi suas preces e anotações, considerando que seria tão oportuno o nosso encontro nessa data, mas entendi que para nos utilizarmos da letra não seria tão fácil naquele aniversário repleto de orações e de lágrimas. Após deixá-la com as nossas flores e com as nossas reflexões, à frente nos retratos queridos, voltei-me ao nosso recanto espiritual, onde o Marcos, a Márcia, a Marilda, o Alvair e a avó Cida me esperavam.
Regressava de seu ambiente amável com as minhas forças renovadas e pedi aos amigos que auxiliassem a incentivar a renovação do nosso Marcos, que gradativamente se retoma. Não obstante, melhorando sempre, ele ainda assinala recordações que lhe reconstituem o líder dos primeiros dias em nosso novo mundo de trabalho e de esperança. Pedi a Marilda e o Alvair para organizarmos uma corrente de paz e carinho, para em que nosso Marcos viesse conosco à própria terra, sem que ele soubesse de antemão e em itinerário uma execução constituinte. Eu disse a ele, e logo após retornaremos. Marcos ainda não consegue locomover-se com facilidade no setor da volitação. Entretanto, coloquei-o entre as mãos de Márcia e as minhas, enquanto Ave Márcia nos ligava aos trios das condições de acompanhante. Foi a primeira experiência do Marcos na travessia do mar aéreo, que rodeia a vida física do planeta. E volitamos com tamanha alegria, que me pareceu estarmos no balé da Tutti Frutti, ensaiando passos que os homens desconhecem. Descemos da periferia de uma bela cidade, e retomando o senso de equilíbrio, qual se retomássemos o corpo terrestre. Caminhamos para o centro urbano, enfeitado de belas hortênsias que refletiam a luz do sol ao anoitecer. Uma festa de crianças felizes nos surpreendeu, em pleno ar livre, e havia tanta beleza nos cânticos suaves que desferiam, e o ar se fazia de tal modo embalsamado de aromas, que ele, Marcos encantado, nos perguntou em que mundo havíamos penetrado. Com a minha alegria natural, expliquei-lhe que estávamos na Terra mesmo e que assistíamos a um festival determinado, em que os júbilos infantis constituíam a noite dominante. Marcos se alegrou vivamente, mostrando novo brilho no olhar, e em seguida pedi aos companheiros unirmos com todas as forças da vontade, a fim de superarmos as energias da gravitação. Erguemo-nos de novo, sempre juntos, e depois de algum tempo, eu mesma solicitei uma visita a uma favela de meu conhecimento. A parada se fez sem quaisquer ocorrências dignas de menção, e novamente caminhamos mantendo a postura da antiga vida física, e quase de imediato surpreendemos o choro de dezenas de crianças que o frio suplicava. Maio anunciava as ondas geladas que lhe reprimiam. Andávamos por becos sob o nome de supostas ruas estreitas e foi possível enxergar o retrato de penúria de tantos rostos desfigurados, a que o estômago vazio imprimia uma impressão de intensa dor. Mães agoniadas e sem esperança ofereciam aos filhinhos recém-nascidos a ânfora do peito que nenhuma gota de leite emitia em favor dos pequeninos famintos. Alguns homens gritavam os palavrões, mostrando desespero e revolta, e em toda parte o desconforto plantando angústia. Era então grande o número das crianças atormentadas e chorosas, que o Marcos indagou de novo em que mundo estaríamos agora, abordando o sofrimento, e a minha resposta não se fez esperar. Mostrei a ele e continuávamos num outro quadro da própria terra, e somente aí o nosso querido amigo se capacitou a compreender que viramos dois painéis diferentes um do outro, e percebeu em que a festa era irmã de necessidade e nos falou de como nos cabia trabalhar a fim de cooperar no auxílio à penúria. Vê-lo emitindo conceitos que o estimulavam ao serviço do amor aos semelhantes. Foi uma grande alegria que desejo partilhar com a mãezinha Neuza. Desde então, as melhoras dele se fizeram mais seguras. Começamos a colaborar, desde então, em benefício dos pequeninos. E Marcos tem alcançado ideias renovadoras sobre a beneficência e o entendimento sem que lhe violemos o livre-arbítrio. Esta mãezinha Neuza é a notícia mais linda em que lhe posso trazer, extensivamente ao papai e ao nosso querido Ju. É muito grande o nosso contentamento com a possibilidade de auxiliar um companheiro a se reconhecer ou a se redescobrir. Você sabe, mãezinha Neuza, o Marcos não era somente para mim o noivo em que nos continuaria a família, mas também o amigo a quem me cabe prestar o concurso máximo.
Voltamos à vida espiritual através do acidente que nos demitiu à existência terrestre, e aquilo em que eu supunha cooperar com o nosso Marcos para que ele erguesse, por dentro dele mesmo, um templo de adoração a Deus através do amor ao próximo. No tempo em que se seguisse ao nosso enlace, tenho agora que condensar esforços para vê-lo renovado e feliz. Espero em Jesus que o papai Sebastião e a mãezinha Marlene se sintam reconfortados ao saber que o nosso Marcos atingiu conhecimentos novos e passou a ser mais de Jesus, junto dos que sofrem. Ele que já se reconhecia unido a Jesus pela fé viva que lhe marca aos pais queridos. Mãezinha Neuza, estou grata pela paciência de todos os nossos amigos, que me permitem escrever-lhes com o coração no lápis. Muito grata por aceitar as minhas confidências. Parece que você tem à sua frente aquela menina tão sua, quando chegava em casa para lhe narrar as experiências do colégio em Rua de Ramos. Para mim, querida mãezinha, a integral recuperação do Marcos é um pedaço da felicidade que reconhecemos ao nos pertencer uma à outra. A saudade é a mesma. No entanto, as nossas esperanças estão crescendo. Você disse ao meu pai que contava com as notícias minhas, e elas aqui estão. Lembre-me sempre, mamãe, porque não nos esqueço. A vó Cida veio comigo e pede a Jesus abençoá-la. A nossa Cláudia, que se fez nossa irmã e amiga no serviço assistencial às crianças em necessidades maiores, está presente conosco e beija os pais queridos. Agora é ponto final num comunicado de amor sem fim. Os pontos estabelecidos para a escrita terrestre assemelham-se aos sinais de trânsito. Não estamos à frente de um claro vermelho, mas fitamos as promessas de luz verde, que nos fala em seguirmos, dentro da paz de Jesus, para adiante. Mãezinha Neuza e papai José Air recebam com o Ju muitos beijos da filha e irmã, que lhes traz a certeza de nossa união imprescindível, união completa de amor e conservada sempre nas muitas saudades da Lica. Em 1976, Neuza Guerreiro Leite, assustada e com sérios pressentimentos sobre a vida de sua filha, estava convicta que a perderia em grave acidente de carro por atropelamento. Este receio a incomodava tanto que neste mesmo ano resolver ir até Chico para tranquilizar-se e obter algum esclarecimento. Jussane, moça bonita, habilidosa num teclado de piano, estudará música desde aos 6 anos de idade até a formatura. Formou-se também em instrumentação cirúrgica no Hospital São Camilo. Terminará o 2º grau no Colégio Objetivo e estava próxima a prestar o vestibular para o curso de medicina. Excelente saúde, nada evidenciava preocupações. Seus pais até então viviam felizes. O medo de Dona Neuza não mais existia. Os desígnios da providência divina ainda não se fizeram notar. Jussane preparava-se para o vestibular de medicina. Mal sabia que seu preparo estava para as provas divinas. No dia do exame, é acometida por um grave doença de pele, com características leucêmicas, que a leva de volta à vida espiritual em 10 dias. Mesmo socorrida pelos melhores especialistas, os pais, entupefados e desconsolados, seguidamente buscaram socorro uma vez mais em Chico Xavier. Desta vez não com pressentimentos, mas com a realidade da vida. Em resposta, Chico lhes disse: Jussane está muito bem amparada sobre os cuidados dos avós e ainda é muito cedo para uma comunicação psicográfica. Mesmo assim, o contato com Chico foi de profunda emoção e benefícios para a família. Todos os meses, Dona Neuza e Sr. Jurandir se faziam presentes em Uberaba. No 5º mês, receberam a mensagem de Jussane, em peregrinação feita à cidade de Peirópolis, próximo a Uberaba. Acompanhava a Dona Yorlanda César nas reuniões do Evangelho que Chico costumeiramente fazia neste local. O Sr. Jurandir conta-nos como recebeu o primeiro momento de sua felicidade. Estando no local, momentos antes da chegada do Chico, adiantando-nos alguns minutos na estrada, estava eu colhendo algumas laranjas em pomar ali existente,
perto da casa onde se fazia o evangelho, e acomodava as minhas camisas feito sacola. Chico chegava com um fortíssimo resfriado e eu conjecturava comigo mesmo, pois achava um absurdo, um contrassenso as pessoas que envolviam de tal modo em que não o deixavam respirar. Em certo momento, Chico gentilmente pede à pessoa ali perto que ficasse um pouco de lado e acena em minha direção. Eu não imaginava e nem supunha que fosse para mim. Continuei em meus pensamentos, quando Dona Yolanda César chama-me e diz: Chico está dizendo que sua avó Maria Leite está aqui. Mande-lhe um abraço e um beijo e que muito o ama. Eu não sabia o que dizer de contentamento. Logo após a reunião, Jussane nos envia a mensagem. Chico disserem que ele chegará amparada pelo espírito de Hélio Osamo Caiquara, conhecido como Tinhaminho. A beleza, a naturalidade e a alegria de Jussane continuam a dar forças aos pais, provando com peculiaridades próprias que a vida terrena é a prova maior para a vida superior espiritual. A fé remove montanhas e acalenta nos corações que amam a certeza do amanhã com Jesus. Querido papai Jurandir e querida mamãe Neuza, peço me abençoe. Estou aqui trazida por minha avó Maria Leite e peço amigo Tinhaminho, anjo da paciência e bondade, filho dos nossos amigos Sr. Hélio e Dona Sayoko, com a tarefa de endereçar-lhes a minha notícia. É natural em que me sinta constrangida, ainda não secou a nascente de nossas lágrimas, embora as bênçãos da prece nos encorajem para facear a realidade. Acabaram-se para mim os dias cinzentos dos sintomas em que me afligiam. Mas a carência afetiva ainda me assinalava o coração e que se levanta gradativamente, das lutas em que me ficaram por dentro da alma. De vez que desejava continuar vivendo, ainda que fosse doente por longo tempo, com a minha esperança de cura na terra mesmo, a fim de que conseguisse realizar as minhas aspirações. Não me refiro a isso por motivos de inconformação ou de angústia improdutiva, e sim para expor com seriedade a minha surpresa ante a visita da força em que determinou a desencarnação. É que preciso esclarecer a minha condição humana e evidenciar à frente dos seres queridos, e a perplexidade de que tornou um de salto em que me reconhecesse distante do corpo enfermo. Não dera conta de perceber a transformação de que me senti o objeto e por isso despertar na vida diferente me doeu muito a princípio. Entretanto, já me desvencilhei do impieral de inquietações sem remédio e estou aqui agradecendo a Jesus a oportunidade de consolá-los. Os pais queridos, a Patrícia e o nosso Anderson estavam, como sempre, estão cada vez mais vivos em minhas lembranças e, sobretudo, os pensamentos se me voltam constantemente para o nosso querido Jorge, sempre obtendo novas cores. É preciso saber usufruir para saber deixar tudo aquilo que se nos faz patrimônio de ventura, a fim de que a consciência e o coração estejam em harmonia. Conduzida por familiares e amigos ao repouso, pude ouvir ligações inesquecíveis de compreensão e discernimento e venho a dizer à mãezinha Neuza que o meu querido avô guerreiro, que tem sido incansável serenidade em transmitir-me conhecimentos novos. Querida mãezinha, peço-lhe fortalecer aos nossos queridos Anderson em suas ligações com ele, explicando-lhe que ninguém morre e sou, como sempre, a irmã que o estima, o nele espera o companheiro que imprima progresso espiritual mais rápido em nossa família. Aproveito para falar-lhe assim de vez que tono o querido irmão ainda traumatizado e de pensamentos confundidos por muitas indagações por agora sem respostas. Quanto a mim, quero dissipar qualquer nuvem de tristeza ou desânimo em que lhe paire o espírito juvenil. Além do meu carinho à Patrícia, desejo pedir ao nosso caro Jorge me compreenda e viva tão feliz quanto merece. Nos primeiros dias de vida espiritual, perguntei a mim própria de que modo conseguiria prosseguir sem ele. Mas no curso incessante das horas, as bênçãos do Senhor me favoreceu com a paz, e aqui me encontro a lhe pedir resignação e coragem. O nosso querido Jorge Guilherme está muito jovem e não terá dificuldade para substituir-me.
Querido Jorge, libere você próprio dos pensamentos amargos. Erga a fronte e sinta no íntimo a presença do céu imenso, como que convidar-nos para a expansão dos nossos ideais. Tenho orado e pedido a Jesus nos conceda oportunidades de amar-nos através da família que for organizada por suas queridas mãos. Nossos pensamentos e planos inflamados de sonhos no mundo físico não nos permitiram caminhar adiante, misturados que foram com as doenças em que me acaleceram. Projetos adiados para o futuro, mas isso não quer significar que você precise fugir às necessidades humanas em cuja quadro Deus lhe determina viver. Não posso alimentar a esperança de ser sua companheira no lar de que faríamos a nossa ilha de felicidade. Posso consagrar-me a trabalhar por sua felicidade junto àquela companheirinha que o céu lhe venha a conceder. Peço-lhe calma sem lágrimas e recordações sem pessimismos que nos conduzam aos pensamentos amargos. Tudo ocorreu conforme as leis divinas que nos sugerem a aceitar a realidade. Deus sabe o que faz. Ajude-me ajudando a você mesmo, a fim de que sua segurança se faça o remédio. É o que lhe peço com toda a seriedade que vai no coração, ao mesmo tempo em que abraço o papai Jurandir, mãezinha Neuza e os meus queridos irmãos, Patrícia e Anderson, já que não posso escrever mais intensivamente. Não posso alogar-me. Entretanto, estou grata a todos os meus que estenderam abençoado auxílio. Querida mamãe Neuza, o meu querido avô guerreiro vem me auxiliando quando se lhe faz possível, a fim de ver-me restabelecida. Graças a Deus vou indo bem e sem mais palavras que me definam o carinho e a saudade que arquivei nas profundezas da minha alma. Sou a filha, irmã, companheira e amiga que não os esquece, constantemente reconhecida. Estou feliz porque hoje posso contar, animar e conversar com as pessoas em que sofreram como eu sofri há 7 anos. Lembro-me que fiquei desesperada depois do choque pela perda de 4 filhos. Afonso e Rosana, filhas consígnas, Renato e Júlio, meus genros e filhos do coração, num acidente de avião em Fortaleza, com o impacto da aeronave na VASP, contra a serra, restando a dor, a pergunta e a presença constante deles na minha vivência. Mara, esposa de Júlio, grávida, veio morar comigo. Por intermédio de Eugênia, amiga conhecia Maria Augusta, seguidora da doutrina espírita. Dizia que um dia eu recebia uma mensagem espiritual e que meus entes queridos estavam bem no plano da espiritualidade. Calada, chorava, mas uma esperança aparecia. Comecei a ler livros espíritas sem entendê-los bem, mas lia somente a esperança me alimentava para compreender ser verdade tudo aquilo em que um dia pudéssemos nos encontrar. Mudamos para o apartamento no qual resido hoje. Cansada pelo esforço empreendido da mudança, procurei logo o leitor para dormir. Na madrugada acordei e percebi um braço com a mão estendida acima de mim. Entendi tratar-se da Rosana. Quis por instinto pegá-la e nada encontrei, mas ela estava ali. Oh, Rose, sei que você está contente por termos feito a mudança e estarmos em nossa casa novamente. Não me assusto. Rosana foi embora e adormeci tranquila. Isso ajudou a consolidar minha crença. Minha amiga e companheira de dor, Ivonete de Lara, mãe e Renato, mora em São Paulo, mas foi através do meu filho Ricardo que conheci o Sr. Orlando Moreno do Instituto Divulgação Editora André Luiz, o Ideal. Disse-nos que, quando possível, viajaríamos para Uberaba. Daí comecei a me preparar para a emoção e para não me desiludir caso não recebesse a mensagem. Em 5/11/1983, tendo ido a Brasília, meu irmão nos levou a Uberaba, onde me encontrei com o casal Lara vindo de São Paulo. Na sexta-feira que estávamos, fomos ao grupo espírita da prece. Aos poucos juntava-se nos outros corações com a mesma saudade, a mesma dor e a mesma esperança. Entramos no salão quietos, atento aos acontecimentos. De repente toca uma música. Fascinação, a mesma em que Rosana escolherá para tocar em seu casamento. Para mim, mais um sinal de sua presença. A chegada de Chico durante a tarde, a passagem de cada pessoa contando e pedindo algo para alguém. A força do seu olhar e suas palavras a mim dirigidas. Quanta dor, minha filha, quanta saudade.
À noite, de volta ao trabalho, sentando-se à cabeceira da mesa, começou o seu trabalho de amor, a psicografia. O silêncio era interrompido apenas pelos ruídos dos lápis. Depois de algumas horas, termina e faz a chamada das pessoas recebedoras das mensagens. Alguém diz, é para a mãezinha Ana Maria. Achei que era para mim e Ivonete, e era. Fui chamada e a mensagem foi lida. A dor voltou. Meu Deus, quanta dor e sofrimento. Meus filhos passaram. Era tantas as emoções, voltei logo para São Paulo. Amigos, hoje conto esta maravilha com um coração feliz. Tenho certeza em que minha experiência e a mensagem de Rosana trarão algum atento ao meu coração de quem sofre. Acredito, Rosana, Afonso, Júlio e Renato, meus pais, e José, meu marido que morreu 10 meses depois do acidente, estão todos juntos. Obrigada, meu Deus, por ter reconhecido Chico Xavier. Obrigada, meu Deus, por ter reconhecido pessoas que me orientaram para a doutrina espírita. E obrigada pela força de viver com essa saudade, mas em paz com Jesus. Querida mãezinha Ana Maria e querida mãezinha Ivonete, peço-lhes para que nos abençoe. O avô Francisco Logato me designa para as notícias, as mãezinhas queridas e, contanto estimassem, fosse o Renato ou algum outro amigo dos nossos que me substituíssem nesse desempenho. Estou feliz ou quase feliz, depois da nossa viagem acidentada que culminou com a nossa vinda para cá. Mãezinha, quando tomamos o avião para Fortaleza, efetivamente, nem me leve imaginei pudéssemos ser protagonistas de um acontecimento que não sei qualificar. Compreendo que as leis de Deus são exatas e que cumprem com segurança. Por isso, não desejo grafar uma carta alarmista, em que o pânico seja chamado a senhorar o ânimo dos que lerem. Renato e eu tocávamos ideias pela noite adentro, enquanto o nosso Afonso e o nosso Júlio descansavam. Se estivéssemos numa paisagem de guerra, não seríamos tomados de tamanho assombro. O primeiro, entampido no choque da máquina com o corpo da serra, me pareceu o grito lancinante de alguém anunciando-nos a morte. Renato abraçou-se a mim, evidentemente com a ideia de proteger-me contra qualquer eventualidade. No entanto, esse gesto dele pendurou por mim um instante só. Outros brabos do avião se fizeram seguidos por uma dispersão de tudo o que éramos nós e de toda a bagagem, de mão que havíamos acomodado no interior. Tive a ideia de que a velocidade do avião era tamanha em que o contato indescritível do aparelho com a dureza da terra imprimia um estranho movimento a nós todos e tudo o que nos cercava. Explico-me assim porque a ligeireza daquele engenho enorme passou a comandar-nos, atirando-nos à distância e nada mais vi senão a queda ao longe, na qual me senti esfalecida. A princípio, para depois reconstituir-me. Ouvia vozes de criaturas benéficas, as pedir-nos calma e fé na divina providência e sem me fosse possível retirar um dedo sob o controle de minha própria vontade. Fui disposta em uma maca tipo bong, no interior do qual entrei num sono longo, do qual despertei num aposento enfermaria de grandes proporções. As lágrimas haviam desaparecido de meus olhos, e por mais as procurassem para exprimir o sofrimento em que me chegava a sensibilidade, após conscientizar-me, não as encontrei. Tinha a cabeça pesada e ocupada por visões estranhas e naquele mal-estar indefinido que me possuiu. Seria impossível para mim coordenar ideias ou palavras com as quais eu pudesse me dirigir às enfermeiras que deslizavam ali em silêncio. Tive medo. Que gemer, no entanto, a minha voz morrera na garganta, indagava de mim própria o que teria ocorrido, mas não dispunha de meios para qualquer manifestação. Aquelas santas mulheres que iam e vinham perceberam em que o medo me ocupava todos os espaços da própria alma, e aos poucos me ensinaram de novo a balbuciar palavras. Perguntei por os meus pais, pela minha mãe Ivonete e pelos nossos entes amados do coração. Eram os primeiros vocabulários em que me escapavam da boca, e fui informada de que voltamos todos os que viajamos na máquina gigante. A vida espiritual, esforcei-me, ganhei novas energias e indaguei no Renato. Vim a saber que ele, Afonso e Júlio se encontravam em um local diferente. Sofri o seu maternal coração e a querida mãe Ivonete podem imaginar até que,
Depois de providências sobre providências, fui transportada para perto dos amigos e dos irmãos, e fim a vê-los. A cena em que se desenrolou não pode ser descrita, por falta de terminologia, que nos corresponde ao espanto. A muito custo levantei-me necessitando de alguém que me encorasse, e as queridas mãezinhas aqui presentes conseguiram imaginar o sofrimento sem limites que me tomou o coração. Em horas semelhantes, apenas a confiança em Deus me renova as energias para ouvir o que me contavam. Não procurei entender minha visita. O receio de conturbar me empolgava a cabeça. Impossível associar ideias e traçar novos rumos, quando estávamos abatidos, sem cousa alguma por preservar ou defender que não fosse a nossa própria alma transicida de dor. Um amigo nos estornou a paciência de profundidade, convidando-nos a pensar, e com esse estímulo foi possível iniciar a nossa conversa. O Afonso e o Júlio falaram em Dulce e Maria do Carmo, enquanto Renato me tomava as mãos. Então, como se as nossas forças últimas se entrelaçassem, conseguimos chorar, qual se o pranto fosse um poder capaz de aliviar-nos os corações. Não mais nos achávamos nas cercanias de Aratanha, porque o refúgio a que fôramos conduzidos era um lugar ameno, adequado a se pensar na importância da calma após a tempestade. Saber-nos no corpo real de que o corpo físico é apenas uma imperfeita exteriorização espantou-nos, de vez em que nosso entendimento, conservando-nos tais quais éramos, não nos sentíamos leves porque a dor nos pesava em todo o ser. Entretanto, com os dias, a tensão emocional de que nos víamos possuídos cedeu lugar a uma serenidade de que atribuo à influência das preces de muitos amigos em nosso ambiente. Mãezinha Ana e mãezinha Maria Ivonete, não traço aqui qualquer quadro tendente a suscitar receios infundos naqueles que, porventura, nos lerem, pois estamos conscientes de que o choque das primeiras horas não deveriam permanecer. Um dos orientadores que nos reconfortavam chegou a dizer-nos sorrindo que se estivéssemos no plano físico, não vacilaríamos em encomendar passagens para a volta e para as outras viagens. Outra naturalidade é um bom senso, acrescentando que o avião é um instrumento de elevado alcance para a inteligência humana, e não seria por havermos perdido a bagagem física que haveríamos de mostrar qualquer ojeriza pelas máquinas que nos prestam tamanhos serviços. Voando na atmosfera do planeta. Parecia-me absurdo ouvir com paciência detalhes técnicos de aviações e acidentes. Num momento daquele em que mal nos refazíamos de assombro, desnutridos, que nos empilhará em a própria desencarnação, e passei a chorar com mais angústia. As explicações foram interrompidas e a nossa luta pela própria restauração se processou, até em que eu pudesse vê-la em nossa casa. Acompanhei os dias finais de que meu pai José, que a me ver, não encontrou resistência para a moléstia de que se viu acometido, por haver perdido todas as defesas corpóreas com a emoção cruel de meses antes. Mãe querida, perdoe-me se me entendo neste relato, é que desejo agradecer-lhe a toda a energia de sua compreensão. Encontro-a tomando ensinamentos sobre a vida e a morte, ao mesmo tempo em que lhe vejo o esforço da cooperação nas tarefas da beneficência, supervisionadas por mentoras da caridade e do amor para criaturas humanas. Estou gratas por haver procurado por sua filha, ou aliás, por nós todos, entre os que necessitam de socorro e auxílios de emergência. Caímos de grande máquina que se espatifou contra uma serra a 3 minutos de nosso ponto de chegada a você. Mamãe Ana Maria está buscando os que fazem caídos em provação, necessitando de migalhas para garantir a própria sobrevivência. Aprendo consigo os esclarecimentos novos e peço-lhe continue. Os seus pensamentos estão nos meus e os nossos igualmente, que se beneficiam com todas as atitudes de conformação e de serviços ao próximo, em que somos lembrados com a luz de nossa fé em Deus. O Renato me recomendou transmitisse a mãezinha Ivonete aos meus carinhos de filhos e ambos lhe pedimos, as nossas 2 mães aqui presentes, para que nos abençoassem. A emoção me exauriu as possibilidades de continuar e por isso encerro aqui o meu noticiário do coração. Mãezinha, o papai José igualmente se recupera nas próprias faculdades marteladas.
pela dor em que lhe agravou os constrangimentos, e a cada um de nós, em nossa vida nova, estamos efetuando o possível por restabelecer-nos em um tempo breve. O avô Francisco Logato me faz companhia para vir até aqui, e lhes deixo lembranças. Rogando ao seu coração de mãe, me desculpe se me aluguei tanto, na tentativa de expressar o que senti e ainda sinto, embora saibam que sua ternura me compreende. Para a mãezinha Ivonete, o nosso carinho imenso, e para você, querida mãezinha Ana Maria, todos os corações de sua filha, sempre sua, Rosana Maria de Figueiredo Temporal de Lara. Na noite de 29 de 8 de 1978, algo estranho incomodava Dona Janet Diatti Rocha. Senhor, o que está me acontecendo? Nesta expressão, Janet Diatti Rocha procurava em Jesus o que lhe acontecia. Neste momento, seu esposo, Octávio Rocha, desencarnava vítima de assalto. Em sua sala de visita, à espera do esposo e com a mesa posta para o jantar, Dona Jete tricotava, quando sentiu o impacto como se lhe estivesse cortando as veias do pé e com um tremor profundo em seu corpo. Assustada, não entendia o que se passava consigo naquele momento. Foi como se estivesse sendo agredida por algo que a desequilibrava totalmente. Exatamente no período das 19h20 às 19h30, Octávio Rocha era assaltado, arrancado do seu veículo, atirado ao chão e morto. Dona Gene falou-nos. Enfraquecida pelo acontecimento e por tudo em que se comentava, por ter estado em tarde de autógrafos em São Bernardo do Campo em que o Chico estivera, vi-me impulsionada à visita em Uberaba. Assim fiz 3 meses após. Lá chegando, preparei-me para a reunião da noite. Nessa reunião, Chico viu o meu neto. Iluminou-me a esperança, apesar de que eu achar que com 3 meses era muito pouco tempo para uma mensagem. Na madrugada do sábado, vi o meu esposo ao meu lado. No final dos trabalhos, Chico lê a mensagem de Octávio para minha alegria. Um fato em 1974 que gostaria de registrar. Eu estava muito doente e em uma das muitas tardes de autógrafos em que o Chico se apresentava nas diversas regiões de São Paulo, em institutos de caridade, ao passar por ele, recebi em suas mãos uma rosa, como muitas outras em que ele distribuía. Ao chegar em casa, guardei-a na gaveta em uma embalagem plástica. Após algum tempo, fui procurá-la, pensando lá estar murcha. Qual não foi a minha surpresa, ao ver que a rosa se tornara líquida. Entendi que ali estava o remédio para o meu desconforto físico. Misturei-a com água e bebi. Chico é uma luz e nos guiar em nossa época, mantendo o meu quarto em agradecimento e respeito por tudo em que recebi desse coração de amor. Um pôster com sua foto, o qual velo com muito amor e carinho. A mensagem que Chico nos transmite, seja ela falada ou escrita, elucida-nos completamente. A cada família a sua mensagem, sem me comentar sobre o ocorrido no seu texto da sua verdade. Quem passa por este momento de dor entende perfeitamente o valor, a grandiosidade que se representa uma mensagem de um ente querido. Tomara pudéssemos ser os exemplos de fé para essas pessoas, por já termos passado e recebido o esclarecimento, mas apenas podemos dizer, acreditem firmemente na vida após a morte do corpo. É a verdadeira vida, não temos outro caminho, senão seguir os roteiros que Deus nos traça para o surgimento de cada ser habitante neste planeta. Querida Jenny, rogo a bênção de Deus em nosso auxílio. Vejo você com a nossa irmã Hilda e penso em nossa vida feliz, com os filhos queridos, enquanto podíamos viver mais juntos. Venho com meu avô Rocha e com a nossa mãe Alice rogar a você firme de fé e muita paciência a fim de vencermos na prova que o 29 de agosto iniciou para nós dois. Seu velho não morreu. Assaltantes do mundo não passam além do corpo. Podem balear-nos, balançar-nos as forças, mudar o rumo das nossas realizações e despojar-nos dos bens que supomos. Aí sejamos nossos. Entretanto, não nos atingem a alma. Na noite em que me vi cercado, qual se for um animal pernicioso para entregar o carro aos que me aliajam do próprio corpo físico, tremi por você em que eu deixasse. Quase que em defesa,
contanto o devotamento de nossos filhos já casados, mas no íntimo as orações da infância me vieram tão nítidas à cabeça que consegui me entregar a Deus. Embora os nossos irmãos infelizes julgassem que eu me remedia à existência deles, no fundo de meus sentimentos sabia, por instituição, que nada acontece por acaso, e entendi sem revolta o impacto da situação que me colhia de imprevisto. Agradeço as suas preces e por muitas vezes sou a Mata Machado, nossa rua, a fim de sentir de mais perto de suas preces a Jesus por mim. Querida esposa, a noite passou e o que temos pela frente é um amanhecer de luz que considero sem fim. Aqui me encontro amparado por muitos amigos e até o nosso querido Otavinho. É hoje um companheiro para mim. Mas a saudade naturalmente vive comigo, a maneira abençoada, laço de carinho que nos reúne, um ao outro para sempre. Não guarde ressentimentos contra ninguém. Aqui aprendemos que cada um de nós carrega consigo a bagagem do que fez e para que os nossos erros sejam devidamente reparados. Bastar-nos a viver de vez que a existência por si é um tecido de causas e efeitos em constante ação e reação uns sobre os outros. Os amigos das indústrias metalúrgicas continuam sendo os companheiros fiéis de trabalhos e eu sou muito grato a todos eles. A tia Hilda está presente envolvendo você e a cunhada no carinho de todos os dias. Desejava ser mais extenso, no entanto, devo encerrar minhas presentes notícias. Aos nossos filhos e às famílias queridas que ambos nos oferecem, aos nossos votos de muitas felicidades. Lembranças a todos os nossos e para você, querida Jenny, todo o amor e gratidão do companheiro em que se sente feliz em viver dia por dia em seu coração. Sempre o seu Octávio. Nas férias do casal Correia, em que as pessoas procuram refazer as forças e a gurizada deliciar-se nos passeios, Luiz e Elze, pais de Helene, mal podiam supor em que, na volta desse descanso da tarde no dia seguinte, teriam de suportar a dor pela perda física da filha querida. Ainda no clima da alegria do retorno, Helene passeava com as amiguinhas da mobilete, quando inesperadamente são colhidas por um caminhão. Deste choque resultou a desencarnação de Helene e a hospitalização de sua companheira. Mesmo socorridas, nada se pode fazer em auxílio à jovem, que ainda ficou um dia no hospital em Ilha Solteira SP. Neste ano de sua desencarnação, cursava a 7ª série no Colégio Fernanda Correia e sempre identificada como excelente aluna, obtendo pela sua dedicação as melhores notas. Por mais que se procure consolar a pouco espaço de tempo arrebatada, o equilíbrio e torna a ser a imagem da desesperança. Luiz e Elze, por gozarem de suas boas amizades espíritas, foram aconselhados a irem em Uberaba. Nasceu aí o forte desejo de receber mensagem de sua filha. Sem ordinar qualquer esforço, origem-se a presença do médium Francisco Cândido Xavier. O Sr. Luiz conta que ficou extasiado e impressionado. Ao acabar de ser lida a mensagem recebida, Chico me chamou para perto de si e disse-me que Elaine entrou em contato com ele materializada antes das mensagens e falou muito a respeito de nós e que não fizéssemos nada contra o motorista do caminhão, porque não teve culpa. Estava sofrendo muito com o ocorrido. Isso deixou-me mais perplexo ainda. Como ele sabia que era acidente de caminhão, se mal deu tempo para chegarmos à cidade e ao centro, e não mantermos contato com ninguém até este momento em Uberaba? Outro detalhe que chamou a atenção é que na mensagem, Elaine cita o segundo parágrafo que estou sem dores e sem incômodos. Nós, eu e a minha esposa, comentávamos muito sobre a nossa filha, se estávamos sentindo dores ou incomodada com a sua situação. Uma preocupação que não nos deixava sossegados, desconhecedores das doutrinas espíritas. A mensagem criou-nos a convicção de que o espírito vive, que busca sua paz como nós que aqui ficamos. Por isso, procuramos evitar o máximo possível as lamentações para que nossa filha se sinta mais feliz. Chico Xavier é e foi para nós o Consolador encarnado que a divina sabedoria autorizou, porque Deus, conhecedor supremo de nossas necessidades, não nos dá o fardo mais pesado do que possamos carregar. Papai Luiz, mãezinha Elze e querido irmão, estou sem dores e sem incômodos quaisquer.
Não chorem o que me sucedeu. Meu tempo era curto na terra, diz o meu bisavô Correia, e estou muito bem tratada. A mobilete foi uma desculpa. De qualquer modo, eu viria, porque as forças de desencarnação têm caminhos em que os homens desconhecem. Não estou alegre e nem triste. Se eu estivesse em alegria, era como dizer que eu não pensava mais em casa. E se estivesse triste, seria ingratidão para com aqueles que me procuram alegrar. Peço-lhes me fortalecerem com os pensamentos de confiança em Deus, que nos oferece sempre o melhor. Ainda estou assim, tão fortalecida de memória para saudar a todos os nossos amigos presentes. Mas peço a cada um, me perdoe o resto de amnésia que ainda trago comigo e peço ao papai Luiz, ao querido irmão e à querida mãezinha Elze, receberem o carinho e a saudade da filha que tanto lhes quer e que amará sempre, sempre com tudo de bom em que eu possa adquirir com as bênçãos de Deus para o meu coração. Elaine.